Compartilha a lousa. Deixa... Tá criando. Foi aí? Peraí. Veio. Deixa eu clicar aqui no link. Beleza. Prontinho. As minhas dúvidas de hoje é de equações e inequações trigonométricas, sabe? Aham. Equações e inequações trigonométricas, né? Isso. Certo. Desse conteúdo, tem alguma atividade ou podemos começar? Pode começar mesmo. Se tem alguma atividade, eu te agilizo. Mas não tem. Então tá bom. Ótimo. Certo. Só um instante. Porque vai ter que se programar agora, né? Entendeu? E isso lá na plataforma do aprendizado online tem também. O aprendizado online tem tudo disso, tá? Videoaulas, prontinhas disso, mas ótimo você perguntar, principalmente quando você tem alguma atividade, entendeu? Aí fica bom para ele, porque está conectado e te ajudando, né? Ele se sente melhor, entendeu? Você se sente melhor também, está sendo bem atendido. Entendi. Só um instante aqui. Ok, relaxa. Olha só. Quando nós vamos falar sobre a... Vamos começar, né? A gente vai falar sobre a equação trigonométrica, né? Nós vamos lembrar o seguinte. Nós vamos pegar todo o conceito. Tá aparecendo a lousa aí, né? Tá, não. Tá aparecendo a lousa? Tá, não. Tem que compartilhar. Compartilha você. Você tem que compartilhar a lousa. Isso, não, aqui, isso, calma, tá tranquilo. Isso. Ali, naquele botão ali. Esse aqui? Você já criou a lousa? Eu já criei. Tá, então agora, peraí, ela tá aí, né? Agora você vai lá naquela setinha ali embaixo, lá embaixo, ó. Tem o telefone, desce mais pra lá, mais. Aqui, né? Aqui, ó. Clica aí. Tá. Aí você vai compartilhar, não é esse cara aqui que você criou. Partilhar. Pronto. Aí, foi. Pronto. Agora volta lá no vídeo e vê se partilhou, que vai aparecer. Quando ele falar para você a página, você tem que estar aqui e passar a página aqui, ó. Beleza. Viu? Mas então vai para cá que você vai ver tudo que ele está fazendo. Tá? Beleza. Conseguiu aí? Deu certo? Consegui, deu certo. Já foi, né? Certo. Vamos pensar o seguinte, ó. Como nós vamos falar sobre equação, né? Alô, já compartilhou, né? Certo. Já tá vendo aí o que eu escrevo, né? Tá sim, tá sim. Certo. Olha só, quando nós falamos sobre as equações, né? Nós podemos dizer que a equação ela é qualquer sentença matemática aberta, né? E que tenha um sinal de igualdade, certo? A sentença matemática aberta é quando nós temos qualquer expressão que aparece um valor desconhecido, certo? Isso é uma sentença matemática aberta, uma expressão, temos um valor desconhecido e temos a igualdade, aí representa uma equação, sentença matemática aberta com sinal de igualdade. As equações trigonométricas são as equações que aparecem termos trigonométricos, certo? São as equações que aparecem em termos trigonométricos. Então, quando nós vamos falar sobre a trigonometria, né? Ó, a trigonometria,
nós vamos lembrar o seguinte. Na trigonometria, nós temos o círculo trigonométrico, né? Esse círculo trigonométrico, nós temos que estar lembrando, né? Como que ele é formado. É um círculo, né? Uma circunferência, né? De raio 1. A circunferência trigonométrica é uma circunferência que tem raio 1. Esse eixo aqui, ó, esse eixo da horizontal aqui, é o eixo dos cossenos, certo? Esse eixo aqui, ó, da vertical, é o eixo dos seno, certo? Aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, aqui nós temos o terceiro quadrante e o quarto quadrante da circunferência trigonométrica, né? Lembramos que é raio 1, né? Ó. Então, nesse ponto aqui, nós temos ó, nós temos um valor, nós temos aqui, ó, 0, né? Ó. Aqui nós temos π sobre 2, né? Ó, π sobre 2, que é esse pontinho aqui. E aqui nós temos o π, certo? Aqui nós temos o π. Aqui nós temos o 3π, o 3π sobre 2. Esse conteúdo de trigonometria, ele é um pouquinho extenso, porque a gente temos muitas definições para serem trabalhadas, certo? Aí nós vamos lembrar do quê, ó? Quem pertence ao primeiro quadrante, né? Nós temos que lembrar que esse π sobre 2 é 90 graus, esse π é 180, o 3π sobre 2, 270, e o 2π é 360 graus, certo? Qualquer ângulo que esteja entre 0 e 90 está no primeiro quadrante, qualquer ângulo que seja maior do que 90 e menor que 180 no segundo, maior que 180, menor que 270 no terceiro, e maior que 270 e menor que 360 está no quarto quadrante, certo? Só que aí nós temos que pensar o seguinte, ó, no primeiro quadrante, nós temos um cosseno positivo e um seno também positivo, ó. Um cosseno positivo e um seno positivo. Já no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. No terceiro quadrante, ó, nós temos aqui, ó, tanto seno quanto cosseno é negativo. No quarto quadrante, nós temos um cosseno positivo e um seno negativo, certo? Aí, se nós formos comparar a tangente, é só fazer jogo de sinal aqui, ó. Tangente no primeiro quadrante, mais por mais, a tangente é positiva. No segundo quadrante, a tangente, ó, menos por mais, dá menos. No terceiro quadrante, aí nós temos que menos por menos, né, ó, dá mais, tangente positiva. E no quarto quadrante, tangente negativa, certo? Aí nós vamos observar o quê? Vamos pegar um termo aqui, né? Vamos pegar um termo aqui para a gente resolver, né? Nós vamos pegar uma equação onde nós temos... eu vou passar aqui a página para a gente resolver. Vamos colocar uma equação que esteja nesse... Uma equação desse tipo aqui, ó. Certo? Nesse caso aqui, nós temos uma equação trigonométrica, certo? Nós temos uma equação trigonométrica. Só um detalhe aí, porque esse 2 que apareceu aqui, ó, ele é potência, viu? Esse 2 aqui, ele é potência. Esse 2, eu acho que eu vou até tirar ele aqui, coloco ele como potência. Deixa assim mesmo, ó. Eu vou reescrever ele aqui como potência, né? Ó, nós temos aqui, ó, cosseno ao quadrado de x, né? Menos cosseno de x menos 2 igual a zero, né? Ó, igual a zero. Então, nós temos uma equação trigonométrica, onde nós temos esse primeiro termo aqui, é um cosseno de x, esse aqui ao quadrado, e aqui um cosseno de x, né? Vamos pensar o seguinte, para facilitar a nossa vida, nós poderíamos fazer o quê? Ó? Nós poderíamos usar uma troca de variável e fazer isso aqui, ó, apenas para efeito de cálculos, né? Nós vamos dizer que cosseno de x
Ó, cosseno de x é igual a y. Eu posso usar esse aqui ou eu posso trabalhar com ele direto. Então, onde tem cosseno de x, eu vou tirar o cosseno de x e vou colocar o y. Observa que no primeiro termo nós temos aqui, no primeiro termo nós temos o y ao quadrado, porque era cosseno ao quadrado. Nós tiramos somente o cosseno, né? Ó. Nós tiramos somente o cosseno. Como nós tiramos somente o cosseno, então nós vamos deixar o y quadrado, né? E no outro também nós vamos deixar o y, né? Então nós temos esses dois termos. Observa que quando eu fiz essa substituição, ele representa um outro tipo de equação, né? Que tipo de equação seria? Y ao quadrado menos y menos 2 igual a zero. Ele agora, ó, essa equação aqui agora, ela tá parecida, né, ó, com uma equação do segundo grau, ó. Observa que agora ela recaiu em uma equação do segundo grau, né? E para a gente encontrar uma equação do segundo grau, como que a gente faria isso? Certo? Encontrar as raízes da equação do segundo grau. Nós poderíamos usar o delta, né? Ou nós poderíamos trabalhar com a soma e produto das raízes, né? Você conhece as duas formas para encontrar as raízes de uma equação do segundo grau? Eu não me lembro muito. A gente poderia usar o delta, né? Ou a soma e o Uhum. produto. Ó. O Observa o delta, seguinte, o coeficiente A da equação do segundo grau é o termo que acompanha, né? Ó, é o termo que acompanha o primeiro y ao quadrado. Ó. Como não tem ninguém, nós vamos dizer que é 1. Ó. O termo que acompanha a letra ao quadrado. O coeficiente B é o termo que acompanha a segunda letra que está com potência 1. No caso, ó, é menos 1, certo? E o coeficiente C da equação do segundo grau é menos 2. Ó. Nós encontramos os três coeficientes, certo? Então, olha só, a soma e produto diz o seguinte, essa formulazinha ela só funciona quando o coeficiente A for 1. Ó. A soma das raízes tem que ser o oposto de B, o B é menos 1, então tem que ser 1. E o produto tem que ser exatamente quem? Ó? E o produto tem que ser o valor do coeficiente C, que no caso é 2. Então, vamos pensar o seguinte, dois números que somado dá 1 e multiplicado dá menos 2. repete, por favor. A soma dá 1 e o produto dá menos 2. Aí, Observa que poderia ser o mais 2 uhum, com o menos 1, né? Ó. A soma do mais 2 com menos 1 não dá igual a 1? uhum, E o produto de mais 2, o produto do mais 2 com menos 1 não é igual a menos 2? Então, observa que o y' é quem? Mais 2 nós vamos dizer que é só 2. E o y duas linhas é quem? menos um, Menos 1, certo? uhum, Então, nós certo. encontramos as duas soluções. Mais 2 e menos 1, beleza. Agora, nós vamos para a parte trigonométrica, certo? Observa o seguinte, eu vou passar a lousa aqui. Ok, Passou aí? passo aqui. Certo. Na questão lá, eu disse que o cosseno de x, ó, eu disse isso aqui, o cosseno de x é quanto? O cosseno de x era igual a y, né? Uhum. Só que eu achei que o y é quanto? É, O y é 2 menos dois, ou menos 1, né? Ó. uhum,
Aí nós temos que lembrar outra coisa. Lá na trigonometria, o cosseno de um ângulo, ele está compreendido entre quem, ó? Ele está compreendido entre quem? Menos um. E 1, ó. O Uhum. cosseno de um ângulo, ele nunca é maior, nunca é menor que menos 1 e nunca é maior do que 1. Uhum. Eu errei aqui, ó, porque aqui eu botei 2, era o menos 1, né, ó. Uhum. Menos um, né? Consertei aqui, ó, menos 1, certo? Beleza. O cosseno de um ângulo nunca é maior do que ele. Observa que essa solução 2 aqui, ela não serve, né, ó. Por que que ela não serve? Porque é 2. Não existe um cosseno igual a 2, certo? Não existe o cosseno igual a 2. Então, nós vamos deixar aí. Qual a solução que nós vamos trabalhar? A solução que nós vamos trabalhar é o y igual a menos 1, certo? Agora, nós vamos fazer o quê? Ó? O cosseno de x, né? Ó, o cosseno de x é igual a... No lugar do y, eu tiro o y e coloco menos 1. Aí eu tenho que pensar o seguinte, ó. Qual é o ângulo que o cosseno de x é menos 1? Qual o ângulo que o cosseno de x é menos 1? Falando? Oi? Isso, Não qual é sei. o ângulo que o cosseno Uhum. de x é menos 1? Uhum. Aí nós temos que voltar de novo lá para o ciclo trigonométrico, ó. Uhum. Porque no ciclo trigonométrico, você lembra lá que eu fiz? Aqui é o zero, né? Ó. Aqui é o π sobre 2, aqui Uhum. é o π, aqui o 3π sobre 2, e quando fecha com o zero aqui, fica 2π, né? Uhum. Observa que o cosseno de zero é 1 e o seno é zero. Uhum. Nós podemos observar também, ó, que o cosseno de 90 é zero e o seno é 1. O de 180, o cosseno é menos 1 e o seno é zero. No 270, o seno é zero e o cosseno... Aliás, o cosseno é zero e o seno é menos 1. Ó. Sempre nessa ordem aqui. Ó. O primeiro número é o cosseno, o segundo número é o seno, certo? Então, olha só. Aonde que o cosseno é igual a menos 1? O cosseno só é igual a menos 1, ó, em um ângulo. Uhum. Qual é esse ângulo? É esse aqui, ó. E esse ângulo aqui é 180 graus, né? Ó. Uhum. 180 180. graus é a mesma coisa que π. Então, x é igual a π. Ó. Isso, se nós estivermos trabalhando ó, no intervalo de 0 a 2π. Se a gente estiver trabalhando no intervalo de 0 a 2π, certo? Porque assim, se eu aumentar o intervalo, para 4π, aí nós temos que observar o seguinte, os múltiplos de π. Qualquer múltiplo de π que seja maior que 2π e diferente do produto do 2π por outro múltiplo dele, é o valor do x, né? Então, nesse caso aí, nossa equação, né, ela teria solução igual a π. Então, o nosso x que nós estamos procurando aí é π, certo? O valor do nosso x é π. Então, a solução, nesse caso aí, seria π, tá certo? Dúvidas? Não, nenhuma. Nenhuma, né? Uhum. Certo. Eu posso trazer outra para a gente fazer? Pode ser também. Certo. Então, tranquilo aí, né? Ó. Uhum. Vou passar aqui Tranquilo. para a próxima página. Beleza. Eu vou Boa colocar tarde. outra. Você fala com Oi? nada, não. Ah, sim.
Olha só. Nós temos aqui, ó, um outro caso de equação. Cosseno de 2x é igual a 1 sobre 2. Certo? Então, qual seria o valor para esse cosseno, né? Qual seria o valor para esse cosseno? O que que nós faríamos aqui, ó? Aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Para mim resolver isso aqui, nós vamos pensar da seguinte forma. Eu tenho uma equação e eu vou começar pensando o seguinte: quais os ângulos que o cosseno, né? Que o cosseno é igual a 1 sobre 2. Eu posso passar esse número. 90? Oi? Posso. Não era 90, não. Olha só. Dá uma olhada aí para mim se caiu. Quais os ângulos que o cosseno é igual a 1 sobre 2? Lembra daquela tabelinha da semana passada? Onde eu disse que quando nós temos os ângulos de 30, 45 e 60, onde nós trabalhamos com os três ângulos fundamentais, que é o 30, 45 e 60. Quem é o seno de 30? O seno de 30 é 1 sobre 2, não é isso? O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60. O cosseno de 60, raiz de 3. Aliás, o cosseno de 60, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 é 1 sobre 2. O cosseno de 60, ó, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Isso acontece pelo simples fato do 60 e o 30 serem dois ângulos complementares, não é isso? Ó? Pelo simples fato desses dois ângulos serem complementares. Certo? Então, olha só. Lembrando que o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2, né? Nós sabemos que a primeira possibilidade para esse valor de x aqui, né, seria isso aqui, ó. No caso, o ângulo é 2x, ó. Só que nós temos que lembrar o seguinte, geralmente nós vamos representar, quando estamos trabalhando com equação trigonométrica, na forma de π radiano e não de graus. Nós vamos representar na forma de π radiano e não graus. Então, observe o seguinte, como que eu faço para representar o 60 na forma de π radiano? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó. 60 na forma de π radiano eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia pegar aqui, ó. Eu vou dizer que o π é 180, né? Ó. O π é 180. E eu quero procurar o 60, né? Na forma de π radiano. Como eu já tenho x, vou chamar de y, né? Ó. Então seria 60 π sobre 180, né? Ó. Divide aqui, ó, o 0 com o 0, corta 0 com 0 e simplifica. Vai ficar π sobre 3, né? Ó. 60 em π radiano é igual a π sobre 3. Então, nós podemos dizer, ó, que 2x, que é o ângulo que nós estamos procurando, é igual a quem? Ó? Π sobre 3. Só que como tem um 2 multiplicando aqui, ele desce para dividir, né? Ó. Só que como já tem o 3 lá embaixo, então ele vai multiplicar com o 3, né? Ó. Fica igual a 6, né? Ó. Isso se for um ângulo no primeiro quadrante. X igual a 6 para ângulos do primeiro quadrante. Certo? Se nós, como nós não delimitamos em qual quadrante ele está, pode haver um ângulo no primeiro quadrante, um ângulo no segundo quadrante, um ângulo no terceiro ou no quarto quadrante.
certo? No caso aqui, ó, eu achei o π sobre 6, ele pertence ao primeiro quadrante. Aí nós voltamos para cá, ó. Esse 1 sobre 2, ele é positivo, né? E aonde que quais os quadrantes que o cosseno é positivo? O cosseno ele só é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, como o cosseno é positivo, ele só pode ser um ângulo do primeiro ou do quarto quadrante. Ele não pode ser um ângulo maior, ou, aliás, um ângulo que seja obtuso, que é um ângulo pertencente ao segundo quadrante. Ele não pode ser um ângulo maior que 180 e menor do que 270, porque ângulos nesses dois quadrantes, tanto o segundo quanto o terceiro, tem sempre o cosseno negativo. Então, a outra possibilidade seria essa. E para fazer isso aí, ó, eu vou passar a página aqui. Então, a gente tem, ó, no quarto quadrante, o valor máximo é 2π, né? Ó. Então, para a gente encontrar o múltiplo desse ângulo π sobre 6, nós faríamos isso aqui, ó. Vamos subtrair, né? 2π menos π sobre 6. Teria que fazer MMC aqui, né? Ó. Fica 12π menos π, né? Ó. Ou seja, isso aqui é 11π. Então, olha só, para um intervalo de 0 a 2π, para o intervalo de 0 a 2π, a solução da nossa equação seria quem? Ó? A solução da nossa equação seria π sobre 6, pertencente ao primeiro quadrante, né? Ou a outra possibilidade que nós teríamos seria o π sobre 11π sobre 6, que aí seria um ângulo pertencente ao quarto quadrante, né? Ó. Então, nós teríamos duas possibilidades de solução para esse problema. Tanto um ângulo no primeiro quadrante, quanto um ângulo no quarto quadrante. Certo? Π sobre 6, só para a gente lembrar, né? Ó, π sobre 6 é 30 graus. Seria o ângulo de 30 graus, π sobre 6, né? Tranquilo até aí? Tranquilo. Tranquilo, né? Olha só. Para a gente fazer os probleminhas de equações trigonométricas, nós temos que saber a parte trigonométrica e também saber a parte das equações, porque esses dois conteúdos, eles meio que se juntam, né, para formar um só, que são equações trigonométricas. E nós temos que estar analisando os sinais também, porque isso é importante. Porque o sinal de um quadrante para o outro, ele está mudando, certo? Então, tranquilo aí, né? Vamos ver mais um exemplo? Vamos. Certo. Oi? Falei, vamos. Ah, sim. Então, vamos ver aqui mais um exemplo, ó. É 2 vezes cosseno de x. Vou passar a página aqui para a gente ver o outro. Tá bom. Uma outra equação, ó. Só que agora nós temos isso aqui, ó. 2 vezes cosseno ao quadrado de θ menos 3 cosseno de θ mais 1 igual a zero. Ó. Mais um problema que envolve a equação trigonométrica, né? Mais um problema que envolve a equação trigonométrica. Só que, agora, ele diz o seguinte, essa equação ela está limitada no intervalo de 0. Essa equação ela está no intervalo limitado de 0 a π sobre 2. Ó. Quando tem isso aqui, ó, ou então tiver isso aqui, ó,
O que isso significa? Nesse caso aqui, ó, nós temos um intervalo, né? Ó. O menor valor é 0 e o maior é π sobre 2. Nós podemos observar que 0 é onde inicia o primeiro quadrante e π sobre 2 é onde termina o primeiro quadrante. Então, nesse caso aí, ele está dizendo que é um ângulo que pertence ao primeiro quadrante. É um ângulo que pertence ao primeiro quadrante. Certo? Então, nesse terceiro exemplo, ele disse que é um ângulo que pertence ao terceiro quadrante. Certo? Isso é importante, aliás, que pertence ao primeiro quadrante. Isso é importante, ó, vou botar até aqui, ó, porque nós só precisamos encontrar uma solução, certo? Então, o primeiro quadrante, né? Ó. Então, aqui nós temos um problema do primeiro quadrante. Quando aparece questão desse tipo aqui, eu gosto muito de trabalhar com isso aqui, ó, fazendo a substituição. Ó. Eu vou dizer que cosseno de θ é igual a y. Então, onde tiver cosseno, eu vou tirar o cosseno do θ e vou colocar o y. Dá no mesmo. Ó. Os números não podem sair. Ó. O 2 continua, a potência 2 também continua. Aí, ó, 3 cosseno de y mais 1 igual a 0, né? Ó. Aqui, ó, esqueci de trocar o cosseno, né? Ó. 3 cosseno de... Esqueci de trocar o cosseno, né? Então, olha só. Aqui nós temos 3y, né? Ó, mais 1 igual a 0. Pronto, nós temos a equação. Observe o seguinte, o coeficiente A na equação do segundo grau é sempre o termo que acompanha a incógnita de potência 2. Então, no caso, quem está acompanhando o y ao quadrado é o 2. Quem acompanha o y com potência 1 é o menos 3. E quem acompanha que é o termo independente, que não acompanha ninguém, é o c, que no caso aqui é 1. Para a gente resolver essa questão aqui, nós temos que usar a fórmulazinha de Bhaskara, né? Ó. Porque a fórmula de Bhaskara ele diz ó, que é b quadrado menos 4ac, né? Ó. O delta. Aí nós temos o b é menos 3, né? Ó, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, que é 1. Olha só, o delta será menos 3 ao quadrado dá 9. E 4 vezes 2 vezes 1 fica 1, né? Ó. Então, o delta, nesse caso aqui, ó. Aliás, aqui fica 8, né? Ó. E o delta é igual a 1. Então, o delta aqui é igual a 1, porque o 4 vezes 2 vezes 8 vezes 2 vezes 1 vai ficar igual a... vai ficar igual a 8. E 9 menos 8 é 1. Encontramos o delta. Agora nós temos que ir para onde? Ó? Encontramos o delta, nós temos que ir para a solução, né? Ó. Vamos encontrar o y. Vou passar a página aqui para o outro lado. A fórmula de Bhaskara, ele diz que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? Ó, dividido para 2 vezes o a. O b é menos 3, né? Ó, então vamos deixar em parêntese. Menos 3, porque o menos de fora é o da fórmula. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O delta lá deu 1. E o a é 2, né? Ó. Então, o y será igual a quem? Ó? Menos por menos dá mais, né? Como é mais, eu não vou precisar colocar. E aqui vai ficar 1. E aqui vai ficar 4, né? Ó. Observa que nós temos duas soluções. Y' é 3 mais 1, né? Ó, sobre 4. Que no caso aqui é 1. O y duas linhas, né? Ó, o y duas linhas é 3
menos 1 sobre 4, né? Ó, que vai ficar 2 sobre 4. E eu vou simplificar por 2, né? Ó. Então, nesse caso aqui, vai ficar 1 sobre 2, certo? Fica 1 sobre 2. Então, nós temos duas soluções, né? Ó. Nós temos duas soluções para esse problema. Eu vou passar a página de novo para a gente fazer o restante da questão. Beleza. Continuando, ó, nós encontramos que o y ele é 1, ou o y é 1 sobre 2. Ó. Só que na questão eu tinha falado o seguinte, ó, o cosseno de θ é y. Então, no lugar desse cosseno de θ aqui, ó, no lugar desse y, eu vou tirar o y e eu vou colocar quem? Ó? Primeiro, eu vou colocar o 1, ó, certo? Cosseno de θ igual a 1. Aí nós temos que pensar o seguinte, qual é o ângulo? Qual é o ângulo que o cosseno é 1? Aí nós temos que estar lembrando lá daquela tabelinha, tanto da tabela dos três ângulos fundamentais, quanto do ciclo trigonométrico. O cosseno, que o ângulo é 1, é 0, né? Ó. O cosseno só é 1 quando for 0 ou 2π, ou qualquer outro múltiplo de 2π. Então, o cosseno aqui, ó, vai ser 0, certo? Aliás, o ângulo será igual a 0, porque cosseno de 0 é 0. Então, esse θ, ele é 0. A primeira solução. A segunda solução, ó, nós vamos pegar aqui o cosseno de θ vale 1 sobre 2, né? Ó. Qual é o ângulo que o cosseno vale 1 sobre 2? Aí nós temos que pensar, o ângulo que o cosseno vale 1 sobre 2. O seno de 30 é 1 sobre 2, então é 60, né? Porque o seno de 30 é igual ao cosseno do seu complementar. Então, nesse caso aqui, ó, o θ ele seria o ângulo de 60 graus. Ó. Só que nós vamos representar ele como π radiano, né? Ó. E como que a gente faz essa representação sobre π radiano? Ó? Você pega o ângulo que você tem. Outra forma aqui, ainda há pouco eu fiz de forma diferente. Ó. Divide por 180 e multiplica por π. Certo? Agora divide em cima por 60 e embaixo por 60. Ó. Porque são múltiplos de 60. 60 por 60 é 1, e 1 vezes π é π. 180 dividido para 60 é 3, né? Ó. Então, a outra solução aqui, ó, é π sobre 3, né? Ó. A outra solução que nós temos aqui é π sobre 3. Então, quem seria a solução da nossa equação trigonométrica, né? Ó? Da nossa equação trigonométrica? Seria o 0, né? Ó, e o π sobre 3. O 0 ou então o π sobre 3. Então, nós teríamos aqui ó, duas soluções, ou 0 ou π sobre 3. Observe o seguinte, nesse caso aí, eu achei o 0 e o π sobre 3, mas a questão me disse que é somente no intervalo de 0 a π sobre 2, ou seja, no primeiro quadrante. Tanto o 0 quanto o π sobre 3, eles são ângulos do primeiro quadrante. Se a questão não tivesse dado essa informação, então eu teria que procurar os múltiplos desse ângulo aí, ou seja, os ângulos congruentes a eles, né? Então, quem seria o ângulo congruente a 0? Seria o 2π, né? Que tem o mesmo arco do 0, e teríamos que procurar os ângulos os ângulos que são côngruos a π sobre 3, né? Que no caso seria o 120, a gente teria que transformar a π radiano no segundo quadrante, teríamos que observar o sinal para poder verificar se ele ficaria no segundo ou no terceiro quadrante, certo? Tranquilo até aí?
Tranquilo. Eu não sei se Certo, entender, para fazer de novo, eu até entendo. Tem medo, velho. certo. Então, nós vamos passar aqui, ó. Pegar mais um exemplo aqui para a gente resolver. Sim. Vamos pegar uma questão de inequação, né? Porque a gente já fez 4 de equações, agora vamos trabalhar com uma de inequação, né? Seno de x, bota aqui, ó, passando a página aqui, ó. Seno de x, bota aqui, ó. Seno de x maior que 1 sobre 2, né? Ó. Quando x estiver no intervalo de quando x estiver no intervalo de 0 a 3π sobre 2. 0 a 3π sobre 2. Olha só. 0 e 3π sobre 2. Tem um igual também aqui, ó. Certo? Aí nós temos que lembrar o seguinte, ó. Ele disse que é no intervalo fechado de 0 a 3π sobre 2. Mas aonde está localizado esse intervalo fechado de 0 a 3π sobre 2? Ó? Aonde que está localizado esse intervalo fechado aqui, ó? De 0 a 3π sobre 2. Esse intervalo aqui, ele está no... Nós temos aqui o círculo trigonométrico, né? Ó. Ficou um pouquinho torto, né? O zero está aqui, ó. Aqui nós temos o π sobre 2, né? Ó. Aqui nós temos o π. E aqui, ó, nós temos o 3π sobre 2, ó. Então, na verdade, a questão está te pedindo solução que pertencem a qual intervalo? Ó? Que pertence a esse intervalo aqui, ó. Do 0 ao 3π sobre 2, né? Ó. Eu quero qualquer tipo de solução que esteja nesse intervalo aqui, ó. Qualquer tipo de solução que esteja nesse intervalo aí. Certo? Qualquer tipo de solução que esteja nesse intervalo. Aí nós vamos pensar o seguinte, ó. Nós vamos pensar da seguinte forma. Do 0 ao 3π sobre 2, nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, né? Ó, nós temos 3 quadrantes, né? Então, são 3 quadrantes para a gente analisar. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos procurar qual é o ângulo que nós conseguimos determinar o valor de 1 sobre 2. Ó. Observa o seguinte, eu vou procurar agora o ângulo, fazer aqui uma circunferência trigonométrica, né? Ficou torta de novo. Fazer aqui de novo a circunferência. E nós vamos observar o quê? Ó? Nessa circunferência, nós vamos observar o seguinte. Qual é o ângulo que o seno é 1 sobre 2? O seno é 1 sobre 2, ó, quando for o ângulo de 30 graus, né? Que é um daqueles 3 ângulos fundamentais. 30 graus eu vou converter para π radiano. Então, em π radiano, nós teremos o quê? Ó? Em π radiano, nós vamos colocar o 30, o 180 embaixo, né? Ó, e multiplica por π.
divide em cima e embaixo por 30, ó. Aí fica π sobre 6, né? Ó. Então, esse x aqui, ó, é o π sobre 6. Só que existe um ângulo no segundo quadrante que tem o mesmo seno que ele, certo? Então, no primeiro quadrante, o ângulo é π sobre 6 no primeiro quadrante, ó. Agora nós vamos marcar ele aqui, ó. π sobre 6, né? Ó. π sobre 6. E nós vamos procurar um ângulo côngruo a ele, ó. E quem seria o ângulo côngruo a ele, ó? Eu vou passar a página aqui para fazer mais uma continha. No segundo quadrante, nós temos quem, ó? O limite do segundo quadrante é o π. O ângulo que eu estou trabalhando é o π sobre 6, né? Ó. Fazendo isso aqui, ó, vai ficar 6π. Tem que fazer MMC aqui, ó. 6π menos π sobre 6, que dá igual, ó, a 5π sobre 6, né? Ó. A 5π sobre 6. Então, voltando lá, ó, voltando aqui na página anterior, voltou aí? Voltei. Certo? Voltando na página anterior, esse ângulo aqui, ó, é o 5π sobre 6, ó. É o 5π sobre 6, certo? Aí nós vamos pensar o seguinte, ó, eu já achei o ângulo no primeiro quadrante, eu já achei o ângulo no segundo quadrante. Eu vou precisar achar o ângulo do terceiro quadrante? Eu vou precisar achar o ângulo do terceiro quadrante? Vai também, né? Eu precisaria achar ele, né? Uhum. Só que tem um detalhe, ó. Só que tem um detalhe importante. O que é que a questão te diz aqui, ó? O seno de x tem que ser quanto? Maior do que 1 sobre 2, não é isso? Observa o seguinte, no terceiro quadrante eu disse que o seno e o cosseno é negativo. Ó. Então, qualquer ângulo do terceiro quadrante vai ter o seno e o cosseno negativo. Se o seno é negativo e o cosseno é negativo, então não podem ser maior do que 1 sobre 2. Então, eu não vou precisar procurar um ângulo no terceiro quadrante. Porque mesmo que eu ache um ângulo que é congruente ao ângulo π sobre 6, ele terá um seno negativo. E não serve, porque a questão diz, é seno de x maior do que 1 sobre 2. Certo? Então, não serve para a gente. Então, nós vamos trabalhar somente com esses dois ângulos aqui, certo? O 5π sobre 6 e o π sobre 6, certo? Que, no caso, é o ângulo do primeiro, do segundo quadrante, certo? No terceiro quadrante não serve porque os dois são negativos, certo? Aí, passando a página de novo. Passando a página de novo aí, ó, nós temos o seguinte. Como que escreve a solução da inequação? A solução da inequação a gente escreve um pouquinho diferente, ó. Vamos dizer que x pertence ao conjunto dos números reais, né, ó. Tal que o x é maior ou igual a π sobre 6 e menor ou igual, ó, a 5π sobre 6, ó. Observe que eu escrevo ela um pouquinho diferente da solução da equação. Então, é um x maior do que π sobre 6 e menor do que 5π sobre 6, né? Só voltando aqui na página anterior, observa que o ângulo que nós procuramos, né? Eu vou pintar de amarelo aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó. Então, no caso aqui, ó, eu estou representando na equação esse conjunto de soluções aqui, ó. Todo o conjunto de solução que eu pintei de amarelo, certo? Então, esse conjunto de solução aí seria a solução do meu problema, que é o que eu escrevi lá na lauda 10, ó, voltando lá. Eu escrevi na lauda 10, certo?
Então, quando se trata de inequação, a inequação é um pouquinho mais delicada porque a gente tem que fazer essa análise, certo? Do maior, menor, qual o quadrante, ou quais os quadrantes que eles servem, né? Isso depende muito do sinal, certo? Mais um exemplo? Pode ser mais um desse. Certo. Vamos fazer um agora, bem parecido. Bem parecido, só que com cosseno. Bota aqui, ó. Cosseno de x, ó, maior do que 1/2. Aí nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos fazer aqui o círculo trigonométrico, né? Ó. Aí nós vamos repartir ele aqui, né? Ó. Aí nós vamos pensar qual é o ângulo que o cosseno é 1/2. Consegue já lembrar? É do 120, né? Do 60, né? 60. Beleza. 60. E o 60 a gente vai escrever assim, ó. π/3, né? Ó. Uhum. Só que aí nós temos um arco congruente a ele no segundo quadrante, um arco congruente a ele no terceiro quadrante, um arco congruente a ele no quarto quadrante, aí volta, ó, forma um quadrado direitinho. Só que não é maior do que 1/2. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Então não servem. Nem o segundo, nem o terceiro. Não servem. Então, quais os ângulos que vão servir, né? Quais os ângulos que vão servir? Aí nós temos que pensar o seguinte, ó. Só serve os ângulos para ele, ó, no primeiro quadrante e no segundo quadrante, certo? Aliás, no primeiro e no quarto. O segundo e o terceiro não serve porque o cosseno é negativo. E eu quero valores que o cosseno é maior do que 1/2. E se eu colocar valores negativos, serão menores, certo? Então, eu já consigo determinar qual é o ângulo dele, né? Ó. Então, eu já consegui aqui determinar que aqui é π/3, né? Ó. Quem é o outro rapaz aqui, ó? Ele é um quarto quadrante. No quarto quadrante, quem é o limite superior do quarto quadrante? 2π, né? Ó. Aí nós vamos retirar quem? O π/3, ó. Aí faz MMC aqui, ó, vai ficar 6π menos π/3, ó. Ou seja, isso aqui, ó, vai ficar igual a 5π/3, ó. Então, nesse caso aqui, ó, é 5π/3. Não é a mesma coisa do exemplo anterior. O exemplo anterior era 5π/6, certo? O anterior era 5π/6, agora é 5π/3. Então, observa que nesse caso aqui, ó, eu estou procurando valores que estão aonde? Ó? Eu estou procurando valores daqui, ó. Eu vou procurar valores que estão nesse intervalo aqui, ó. Do zero, ó, somente essa partezinha que eu pintei de azul aqui, ó. Eu estou querendo somente esses valores aí, ó. E como que eu vou representar essa solução? Como que eu vou representar essa solução? Vou representar ela com o sinal de desigualdade, né? Ó. Eu vou representar ela com o sinal de desigualdade, certo? Eu vou representá-la com sinal de desigualdade. Ó. Observe o seguinte. Eu vou escrever ela aqui, ó, da seguinte forma. A solução, né? A solução dela é um x pertence aos reais, né? Ó, tal que. Aí eu vou colocar aqui, ó, x maior, né? Observa que como nós temos somente o sinal de igualdade, né? Nós temos somente o sinal de igualdade,
nós vamos representá-la da seguinte forma. Nós temos somente o sinal de igualdade. Eu poderia representar ela assim, ó, 2. Aliás, eu poderia colocar ela assim, ó, π sobre 3, né, ó, menor, ou então, vou apagar aqui, ó, vou escrever em forma de texto, porque ela vai ficar bem longa, não vai dar para colocar ela aqui, ó. Vou escrever ela na forma de texto. Quer ficar bem longo a solução dela, porque ela tem um pouquinho mais delicada, por causa que ela não definiu intervalo. Ele não definiu intervalo. Observa que são os valores, ó, menor, vou escrever assim, ó, são valores menor do que, ó, o x. O x, eles são valores menor do que π sobre 3, ó, e maior do que quem, ó? 5π sobre 3, certo? Nós vamos representar ela dessa forma. Só que aqui, ó, nós vamos colocar quem, ó? Mais 2nπ, né? E aqui, ó, nós vamos colocar mais 2nπ, ó. Certo? Nós vamos colocar isso aí porque ele não definiu o intervalo de existência para essa inequação. Então, nessa inequação aí, eu posso estar na primeira volta, pode ser na segunda volta, na terceira volta, na quarta volta, não foi definido intervalos, certo? Então, como não foi definido intervalos, nós vamos representar dessa forma aí, ó. Só que aqui no início eu teria que colocar, ó, passando aqui para outra página, né, ó, passando aqui para outra página, então nós poderíamos escrever a solução dela, mas nós poderíamos escrever a solução dela assim, ó. X pertence aos reais, né, ó, tá o quê? Π sobre 3, né, ó, mais 2nπ, né? Aí aqui, ó, maior que 5π sobre 3, né, ó, mais 2nπ, né, ó, que seria a solução dessa inequação. E nessa solução, nós não temos o intervalo definido. Se é no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, se é na primeira volta, na segunda volta ou na terceira volta. Então, eu posso... poderia ter mais de uma volta na circunferência, por isso que nós temos esse 2nπ, né? Que seria a quantidade de voltas, não é isso? Que seria a quantidade de voltas aí para a gente representar essa situação. Certo? Perguntas? É R$ 1.000, né? Nenhuma. Você divide? Certo. Detalhe também é quando você trabalhar com a trigonométrica tangente, a trigonométrica tangente. Porque a tangente, ela não existe nem no 90 graus, nem no 270. Ou seja, a tangente, ela não existe. A tangente, ela não existe. Nem para, quando nós tivermos o ciclo trigonométrico, né? Ó. Eu passei a página, pode passar aí. Tá bom, vou passar aqui. A tangente, ó, ela não existe aqui, ó. Ela não existe em π sobre 2 e ela não existe em 3π sobre 2. Nesses dois valores aqui, a tangente não existe, ó. Esses dois valores aí, a tangente não existe. Certo? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, ó, o gráfico da tangente, ó, seria esse gráfico aqui, ó. Ele é paralelo, ó,
a π sobre 2 e paralelo a menos π sobre 2. Ele não existe nesses dois pontos aí, certo? E nem a qualquer número pertencente a múltiplo desses dois, certo? Seja na primeira volta, na segunda volta ou na terceira volta, certo? Então, tranquilo aí, né? Cinco, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Certinho. Dúvidas, perguntas? Nenhuma, não. Tá bom. Olha, deixa Então, nós podemos encerrar por hoje, né? Podemos sim. Certo. Tá. Pois tchau, tchau. Até próximo encontro. Tchau, professor. Valeu. Valeu.